não caia no golpe do Satanás. Entre tantas armas que o Satanás usa para levar os seres humanos a serem condenados por Deus a irem morar no inferno, são as religiões humanas. O Satanás não se importa que as pessoas fiquem escondidas nas religiões humanas, que não exigem nada de quem as frequentam. O Satanás tentou a Eva, fazendo ela cair na conversa dele. Depois o Adão também cedeu à tentação que o Satanás preparou, primeiro fazendo a Eva pecar, depois o Adão pecou, desobedecendo a Deus, e obedecendo a Satanás. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. Assim também a morte passou para todos os seres humanos, por isso que todos pecaram. Todos estão condenados a ir morar no inferno, por causa do pecado do Adão no jardim do Éden. Por isso que Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, pagando assim os pecados dos pecadores arrependidos, que não querem ir morar no inferno. Jesus veio restaurar a comunhão da criatura com o Criador, que é Deus. Quando se fala de Jesus Cristo para as pessoas, a maioria já dizem: eu tenho a minha religião. Não querem aprender do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não basta só ler a Bíblia, não basta só crer que Jesus Cristo existe, não basta só crer que Deus existe, tem que se colocar em prática na vida os ensinamentos de Jesus Cristo. O Satanás quer que todos continuem acreditando que todos os caminhos levam a Deus. Ele quer que todos continuem acreditando que se pode pagar pecados com penitência. Ele quer que todos continuem acreditando no purgatório, para se purificar pecados. Não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento de Jesus Cristo. O Satanás tentou até Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11. Novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto, então ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, também a glória deles. Então o Satanás disse assim para Jesus: tudo isso te darei, se você se ajoelhar e me adorar. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás. Porque está escrito: você tem que adorar a Deus. Então o diabo foi embora. O Satanás lançou a isca para tentar fazer Jesus obedecer a ele. Porém Jesus não cedeu às tentações do Satanás. O Satanás disse para Jesus que os reinos do mundo pertencem a ele, que são prostituição, adultério, vícios, todos os tipos de prazeres carnais que desagradam a Deus. O Satanás está muito contente com os que creem e adoram deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, não falam. O Satanás veio do céu, ele era um anjo de Deus que se rebelou contra Deus, então ele foi expulso do céu. Ele sabe que só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes. Deuses feitos por mãos humanas não podem salvar ninguém do inferno. Prezado ouvinte, como você fica conhecendo Jesus? Você tem que ler os ensinamentos dele, também pôr em prática na sua vida tudo o que ele mandou você fazer, também não fazer o que ele não quer que você faça. No livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Jesus mandou ler o Evangelho dele, também obedecer o verdadeiro Evangelho dele, para ter o direito de ter a vida eterna no paraíso de Deus. Tem dois reinos no mundo: quem não obedece aos mandamentos de Jesus Cristo,
obedece aos mandamentos do diabo. Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Não adianta não crer na Bíblia, isso não irá mudar nada futuro de ninguém. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, o que vai acontecer com todos os que preferem seguir o reino do Satanás. Então o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta, também o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite, para sempre. Isso vai acontecer com todos os que pertencem ao reino do Satanás, e não querem trocar de reino. Preferem seguir o Satanás, que os conduz no caminho largo. O Satanás não exige nada, pode-se pecar à vontade, pode-se ter qualquer tipo de vícios. Só que o caminho largo conduz ao inferno depois da morte do corpo, porque o espírito que mora no corpo humano não morre com a morte do corpo. Dois reinos, Deus, ou Satanás, cada um escolhe a quem seguir. Deus exige santidade daquele que quiser seguir a ele. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Prezado ouvinte, entregue a sua vida para Jesus Cristo, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê? A ir morar no inferno. Jesus disse, Jesus vai fazer, Jesus não vai contrariar o evangelho dele. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus disse que quem crer e se batizar será salvo. Não creia no que os falsos profetas ensinam, o inferno existe sim. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, também o fogo do inferno nunca se apaga. Não seja fisgado pelo Satanás. Uma das iscas que ele usa são as religiões humanas, que não exigem nada. O golpe está aí, cai quem quer, fuja das iscas do Satanás, vá logo para o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.